noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Resenha Futebol Clube. Que alegria ter você no rádio, pelos 88.7 do rádio. Você que está no carro, está indo ou voltando do trabalho, indo para os estudos ou voltando dos estudos, vai dar aula. Alô, professores, aquele abraço, motoristas de aplicativo e todos que estão na sintonia, a galera que está nas estradas que cercam aí toda a nossa região. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Resenha Futebol Clube, hoje dia 26 de março, e é um marco histórico pra gente. Todos os dias está sendo um marco histórico para esse Resenha, que está completando aí o seu primeiro ano, né, de vida, né? E, cara, hoje um dia mais do que especial, senhoras e senhores. Eu já quero convidar você que ama muito futebol, mesmo que você não goste do nosso programa, faz uma força e vai lá no YouTube. Vai ver quem está na nossa bancada, senhoras e senhores. É um dia mais do que especial. Olha só, o nome dele é Anderson Luiz de Souza. É um ex-jogador de futebol profissional, naturalizado português. Meus amigos, conhecedor nato do meio de campo. Sabe tudo daquela região do campo. Atualmente é diretor de um dos maiores clubes do mundo, tá bom? Brilhou no futebol vestindo as camisas do Porto, Barcelona, Chelsea. Ganhador de Liga dos Campeões da UEFA. Já foi considerado o melhor jogador da Europa nas temporadas 2003, 2004, hein? Conquistou vários títulos. Jogou ao lado de Cristiano Ronaldo, jogou ao lado de Ronaldinho Gaúcho, ao lado de Messi, Eto'o e muito mais. Passou pelo Fluminense no Rio de Janeiro, onde foi bicampeão brasileiro e anunciou a sua aposentadoria ali em meados de agosto de 2013. Senhoras e senhores, eu quero que vocês recebam, aliás, foi em julho de 2014 a aposentadoria dele, se eu não me engano, ele vai poder aqui, tá? A torcida do Porto já cantou. É o número 10, finta com os dois pés, é melhor que o Pelé, é o Deco, Alê, senhoras e senhores, uma salva de palmas da nossa bancada para o Deco. Seja bem-vindo. Deixa eu mudar a imagem para ele aqui. Grande Deco. Tudo bem, Deco? Seja muito, mas muito bem-vindo ao Resenha Futebol Clube. Antes de dar boa noite para os caras, eu tenho que dar boa noite para você, obviamente. Tudo bem, Deco? Tudo bem, prazer estar aqui. Muito legal estar participando aqui do Resenha. E nada, valeu pela introdução. Foi buscar informação. Mas foi muito bacana. Muito bem, olha só. Na nossa bancada, obviamente, os nossos titulares do Resenha Futebol Clube. Diego Stein. Fala, Diegão, boa noite, meu querido. Boa noite, Renê. Boa noite, Valim, Vidal, Deco. Que dia emocionante, né? Eu tô emocionado. Um dia emocionante. A gente falava lá no começo, imagina um dia o Deco tá com a gente poder estar com ele na mesa aqui. E que honra. O programa promete, hoje promete muito. Senhor Felipe Valim, onde até o ano passado brincava de fazer rádio e hoje está ao lado de um dos maiores jogadores de todos os tempos do mundo. Valim, boa noite. Muito boa noite, Renê, boa noite, Diegão, Vidal, boa noite, Deco. É uma honra muito grande receber ele aqui. Eu fiquei nervoso, hein, cara? Confesso pra você que... Já viu aquele vídeo do repórter lá que vai entrevistar o jogador? Como é que é pra você o futebol, o uniforme? Você viu que ele ficou nervoso? E eu sonhei que eu ia falar com ele, eu fazia isso. Rapaz, que dia. Que dia. E, claro, tem ele, né? O nosso sempre jogador profissional que sempre dá as aulas pra gente aqui sobre futebol. Sempre fala pra gente, calma, vocês não sabem do que vocês estão falando. Não é bem assim, eu sempre estive lá. Fábio Vidal, boa noite, Vidal, tudo bem? Boa noite, Renê, boa noite, Valim, boa noite, Diego, boa noite, Anderson, boa noite a todos os ouvintes. Cara, você falando isso, na verdade, assim, tá aqui um dos meus professores, né? Porque quando a gente se junta em família para falar sobre futebol, eu aprendo muito com o Anderson, aprendo muito com o Alexandro. Então, assim, eu só repasso aquilo que eu aprendo com eles, né? Muito bem. Lembrando que estamos... Tá mal de professor, né? Tá ruim. Eu aprendi com meu pai, que falava pro Roberto para chutar, de onde ele pegava. Arrisca! Pra que tocar a bola, chuta pro gol.
Lembrando que estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Clipe FM no Polo Shopping da Atuba. É uma parceria com o Grupo City. Tá muito legal. E o Deco está aqui com a gente. Vamos começar a sabatinar o Deco aqui. Vou começar a fazer as nossas perguntas. Você que está aí, ouvinte aí da Rádio Clipe FM pelos 88.7, pode mandar a tua mensagem no Instagram. E você que está na live, fica à vontade aí. Deixa eu já ver como é que tá a nossa live aqui. Já deve ter uma galera aqui, ó. O Roncato já chegou a É o primeiro a chegar. Pode prosear, tá com a gente, muito legal, viu? Sejam todos bem-vindos aí. É o Deco na nossa bancada, certo? Quem que vai começar aí? Eu queria o Valinho. Eu acho que o Valinho tava esperando muito por esse momento. Senhor Valinho, fique à vontade e começar a falar com o Deco hoje, a perguntar pra ele sobre carreira e tudo mais. Cara, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você é assim, que a gente conversou com o Nando Grano também, foi uma pergunta que eu fiz pra ele. Eu imagino que um jogador, quando ele se naturaliza por outro país, talvez, né? Não tô cravando que seja. Talvez seja porque ele imagina que seja muito complicado ele conseguir jogar na sua seleção de origem. E eu imagino que você se naturalizou bem cedo ali, e depois quando você estoura e vira um dos maiores meio-campistas do mundo, você ficou um fundinho, assim, uma sensação de, putz, cara, eu jogaria fácil no Brasil? Ou não, ou ficou muito bem resolvido, é a seleção de Portugal mesmo e tudo bem? Na verdade, eu acho que cada um é muito pessoal, né? A minha história com Portugal, ela é muito, muito forte, né? Ou seja, eu fui, apesar de eu começar no Brasil, de eu ter estreado como profissional no Brasil, a minha ligação com Portugal é muito forte. Então, praticamente a minha geração de amigos, assim, que eu posso dizer, que cresceu junto, jogando, foi a geração que eu joguei na seleção. Minha relação, alguns dos meus filhos nasceram lá, ou seja, eu tenho casa lá, vivi lá, morei lá, voltei ao Brasil, depois acabei retornando de novo para Portugal. Eu tô no Porto, eu sempre brinco, tô no Porto além de Barcelona, óbvio, mas o Porto em Indaiatuba para mim é como das cidades que eu mais me sinto em casa, como se eu aqui porque tenho meus amigos de muitos anos, o Porto é a mesma coisa, ou seja, eu sou bem resolvido com relação a isso. Eu nunca fiquei pensando se eu não tivesse jogado, se eu teria jogado ou não, porque na verdade fui bastante feliz. Então assim, e a minha relação não foi pensando que eu não jogaria, né? Foi muito por aquilo que eu estava vivendo, pelo próprio apelo público. E eles já vinham insistindo há muito tempo, pela insistência, enfim. Acho que foi por aí. Pô, que legal. Vamos lá, vamos continuar o nosso papo. Diegão, tem perguntas aí pro nosso glorioso Deco? Fica à vontade, Diegão. Assim, eu passei os últimos dias olhando bastante assim o histórico, né? Por onde você passou, os títulos que você ganhou, as várias vezes que seu nome foi colocado ali entre os melhores do mundo, melhores da Europa, né? E assim, teve alguns clubes, né? Que até os que nós escolhemos para fazer a thumb, né? São os clubes onde você passou mais tempo, né? Jogou por mais tempo, como o Porto, o Barcelona, o Chelsea e o Fluminense, né? Em todos eles com uma passagem assim que chama atenção, que se destaca, né? Você teria, eu assim olhando assim, eu sinto que o que me chama atenção na sua carreira é tudo que você conquistou dentro do Porto mesmo, né? Pelo fato do Porto não ter um elenco como você encontrou quando chegou no Barcelona e ter conquistado tudo que conquistou, né? A Champions, eu lembro que eu era bem molecão, assim, quando o Porto conquistou a Champions, eu falei, caramba, como que esse elenco fez isso? Bateu de frente com os gigantes ali e derrubou todo mundo, né? De repente, olhando para trás, eu sei que normalmente o jogador fala, não, tenho carinho por todos, né? Mas de repente o Porto seria, assim, a menina dos olhos, assim, ou não? Então, o Porto, na verdade, o Barcelona sempre foi o clube que eu sonhei jogar, porque nos anos 90 era o clube que eu lembro que eu via muito, no Brasil passava muito campeonato italiano, né, nos anos 90, e na Europa, além dos italianos, era o Barcelona, que era o Barcelona da geração do Cruyff, naquela galera do Dream Team, que foi quem ganhou e que marcou, onde o próprio Romário jogou, e eu não sei por que razão eu gostava e olhava para aquele time, meu sonho de jogar era o Barcelona. O Porto não, o Porto na verdade foi um amor que eu vi no dia que eu fui desenvolver, foi quando eu fui jogar em Portugal, na verdade fui pro Benfica, emprestado
Depois me emprestaram para um time da segunda divisão, que era o Alverca. E eu lembro que eu estava com o meu empresário, um deles, que era o Sérgio Alves, na época a gente foi ver um jogo no Porto. Antes de eu jogar até estrear com o Porto. E o Porto era um time que já vinha ganhando o 3º ou 4º campeonato seguido. E era um time que estava em alta, porque estava fazendo história, já ia para o 4º ano seguido ganhar o campeonato. E não sei porque aquilo foi meio que paixão à primeira vista. Eu queria jogar ali, foi uma coisa que eu senti uma coisa diferente de estar no estádio. E o destino acabou me levando para lá, nem tinha noção do que ia acontecer, e eu ainda estava emprestado pelo Benfica no Alverca, né? Eu fui ver um jogo. Então talvez assim, não dá para definir. Depois eu também volto ao Fluminense, que foi onde eu não esperava voltar. Foi várias razões pessoais, decisões que eu tive que tomar, e fui feliz, que não imaginava nunca na minha vida. Minhas raízes eram corintianas desde pequeno, e se perguntar para mim hoje qual é o meu time no Brasil é o... Olha lá, o Vidal. Vai, Corinthians! Mas na verdade minha paixão, meu clube do coração hoje no Brasil acaba sendo o Fluminense. Caramba, Eu sou de ter vivido tudo que eu vi lá. Então é muito difícil ter que escolher alguém assim, porque cada etapa foi diferente. O Porto eu venci muita coisa, mas também passei muita dificuldade, ou seja, aprendi muita coisa. Acho que toda a minha base do futuro acabou sendo do muito aprendizado que eu tive ali. Então acho que é difícil escolher assim. O Fluminense pra gente aqui brasileiro assim, foi um presente, né? Tem um cara que é uma estrela dentro da Europa, que é um brasileiro, e de repente ele volta e consegue apresentar alto nível e ser campeão, né? Uma surpresa, né? Uma surpresa. E Deco, você falou que tinha um grande sonho de jogar no Barcelona. Você é capaz de se lembrar como é que foi esse contato? Como chegou pro seu empresário? Como que seu empresário te passou? O que você sentiu na hora? Cara, vai acontecer. Na verdade, é assim, eu poderia ter ido um ano antes, né? Quando a gente ganha a Liga Europa, que era a Taça UEFA na época, o Barcelona queria me contratar, e o presidente do Porto não quis vender, e nem ele nem o Mourinho, porque eles falavam que se eu continuasse a gente ganharia a Liga dos Campeões. E eu comecei a rir porque eu não acreditava nessa história. Quer me enganar? Eu achava que Só pra eu ficar. que era muito difícil. Na verdade, eu fiquei até uns 2 meses assim, um pouco revoltado. Mas depois eu entendi que não tinha outro jeito, que eu tinha que jogar e que tinha que voltar a jogar bem, porque senão meu sonho talvez não voltaria a acontecer. E foi o que aconteceu. Mas foi assim, eu sempre também tive uma coisa que, quando eu chego no Porto, o Porto estava ganhando, era o ano do Penta, foi o Penta campeonato seguido. E era uma geração do Jardel, do Lovic, Aloysio, Paulinho Santos, era uma galera que já mais velha, que tinha ganho muita coisa. E eu, de alguma forma, nos outros anos, no outro ano, a gente não tinha time muito bom, mas não ganhamos campeonato. E eu me senti um pouco, queria fazer história no clube, eu não queria sair do Porto sem fazer alguma coisa importante. E eu só queria sair do Porto para ir para o Barcelona, mas isso estava na minha cabeça, mas isso não dependia, né? Óbvio, tinha que depender deles me quererem, de uma série de coisas. Mas eu tinha essa coisa de não querer sair sem fazer parte da história. E aí tive a sorte de ter entrado num time, né? Depois, com a vinda do Mourinho, a gente conseguiu montar um time completamente histórico, que marcou a história do clube. Cara, ele fala a vida do Mourinho, ele fala com uma tranquilidade. Ele só fala, mano do céu, velho. Ó, deixa eu só registrar a galera que já tá na nossa live. É difícil falar pro Vidal fazer pergunta, porque fica... Não, mas eu não vou fazer pergunta, mas eu vou contar uma história engraçada depois que eu tenho com ele. Então beleza. Deixa eu só saudar a galera da Eu live. acho que... Não sei, eu vou levantar uma bola aqui, mas... Nos meus dados aqui, eu não peguei Google, tá? Mas... Tem algum jogador brasileiro que fez isso, de jogar num clube europeu, ganhar Champions, ir pro outro e ganhar no ano seguinte de novo? Não, né? Cara, não que sei. Não sei se tem Ganhar mais. duas Tem gente que Champions ganhou. seguidas. Olha, eu vou falar uma coisa. Diferentes. Hoje eu tava almoçando na minha sogra, por curiosidade, mãe dele. E aí a gente tava ali numa conversa e o meu cunhado Matheus levantou uma situação que eu não sabia. Mas o Deco era pra ter 4 Champions. Porque ele sai do Barcelona ainda com contrato e vai pro Chelsea. Em seguida que ele sai, o Barcelona é campeão. É isso? Sim. Foi isso. Eu não sei, ele só... Tô vendendo o peixe que ele me vendeu.
que eu comprei. E ele sai do Chelsea com contrato ainda e vem pro Fluminense. E o Chelsea é campeão. Ué, mas Não aí sei se conta, isso é então, bom né? ou se é mal, né? Não, mas Ele deixou um legado. Eu vou sair, mas ó, o caminho é esse. Era pra ter 4. Não. Que história. O Vidal, bom, o Vidal pode contar sempre essas curiosidades. Eu tô pensando, Vidal não pode falar mal da sogra, né? Hoje não. Muito bem, deixa eu ver a galera que tá na nossa live aqui, ó. Éder Coelho, Deco, tamo aqui, Hélio Ribeiro da Silva, rapaziada, que programa é esse, hein? Você tá doido. Marcelo Roncato, Adilson Durães, uma galera com a gente aqui na nossa live, pode compartilhar a nossa live. O Deco tá aqui, gente, é verdade, não é? Montagem. Não é história pra boi dormir, não. Também quero registrar aqui os nossos apoiadores também. Hoje temos uma estreia aqui, né, senhores? Brasa Burgers, é isso mesmo? Temos a estreia do Brasa Burgers aqui com a gente. Um abraço aí. Olha lá, ó, Brasa Burgers. Tá de brincadeira, hein? Obrigado aí pela confiança ao Resenha Futebol. Um abraço ao Toco, né? Ao Toco. Eita, nós. Então aí. a gente já tinha tentado antes e por algum motivo Não sei. conseguimos agora. Mas essas coisas que só o Deco explica. Cara, vamos Eu cuidei dele lá em Barcelona. Tá explicado. Aí, ó, tá vendo? Não, e pior que foi. Ontem eu falei, mano, o Deco vai estar amanhã. Você quer estar junto? Quer estar junto ou não quer estar junto? Tá junto. Caramba, velho, que demais. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pro Deco aqui, que o Diegão falou isso, né? Essas conquistas que ele teve lá fora e depois ele vem pro Brasil e aí, cara, ele vai pro Fluminense, que tem aí essa paixão pessoal do Fluminense, tem uma história enraizada com ele e ele consegue ganhar 2 campeonatos brasileiros que já eram os campeonatos brasileiros de pontos corridos, que são considerados um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Eu quero saber o que foi pra você, Deco, aquele elenco, os 2 elencos, se você quiser, não vou dizer pra você comparar, mas dizer como é que foi, se teve muita mudança de um pro outro e tudo mais, e essa emoção de você ser bicampeão brasileiro pelo Fluminense no seu retorno pro Brasil, próximo aí ao fim da carreira e tudo mais. Conta pra gente. Então, na época que eu decido voltar, óbvio que eu queria também voltar para um clube que tivesse alguma possibilidade de ganhar, né, de título. Eu não queria voltar simplesmente por voltar. Teve vários clubes, eu falei com vários, enfim. Mas o Fluminense foi primeiro aquele que na época demonstrou mais interesse real. Quem que era o E que presidente também do Santos? Que ódio, E né? também era um time que não era um time que a gente podia dizer que tava cheio de craque, mas era um time que tinha Conca, que foi 2010, foi o melhor jogador do Brasil e talvez melhor da América, né? Porque jogou muito. O Fred, que era sinônimo tinha acabado de vir em 2009, era um time que tinha chegado numa quase semifinal de Libertadores, se não me engano, ou quartas. E tinha o Muricy, né? Que eu acho que era isso. E também o Sheik, enfim, vários outros jogadores que ele tinha. O Fred nessa época era da seleção, ele estava sendo convocado aí. Tava. Então assim, era um time que eu olhava para aquilo e falava, pô, esse time pode dar... No papel era bom. No papel era bom, e Mariano, enfim, uma série de coisas, série de jogadores que jogou, Gum, Leandro Alberto, Leandro Eusébio, enfim, todo mundo que fazia parte daquele plantel. Mas não era um plantel que todo mundo... Mas eu olhava pro time e achava que era um time que dava pra chegar. E com o Muricy ainda mais, né? Porque o Muricy era sinônimo de qualidade. E aí esse time que a gente ganhou, no outro ano, pra mim, eu acho que a perda do Sheik, se a gente não tivesse perdido, a gente era campeão brasileiro de novo. Eu acho que era um time que podia ter marcado uma época em termos do que era brasileiro, e voltamos a ganhar com o Abel em 2012. Aí já com algumas mudanças no time. Mas a verdade é que a qualidade do tanto de um quanto o outro era muito, muito alta. Eu, como corintiano, tenho que dar graças a Deus pro Sheik ter saído. É verdade. E o meu Corinthians foi em 2012 que a gente teve uma das maiores alegrias da nossa vida, no qual o Diego, como palmeirense, não sabe o que é, certo? Vamos continuar o nosso bate-papo. Uma pergunta De graça, sim. sobre essa vinda pro Brasil. Você é muito grande no futebol.
Você percebia quando você veio pro Brasil um certo respeito dos jogadores ou uma caça? Tipo assim, o jogador quer te marcar, tá, pega, mano, é o Deco, ou não, cara, vou arregaçar porque é o Deco. Você sentia algum tipo ou normal? Não, normal. Também não olhava muito pra isso. Se chegasse rasgando, tomava chapéu, né? Mas acho que a gente, os jogadores, a nossa classe se respeita muito. Sim. Assim, tipo, a gente admira quem é diferente, admira quem tem uma carreira bacana, quem tem uma carreira de sucesso. Referência, né? Os jogadores são muito mais humildes do que as pessoas pensam, assim, na nossa relação dia a dia, né? Ó, uma coisa que é interessante que o Vidal sempre traz, Deco, isso que você acabou de falar, que o Vidal ele sempre fala assim pra gente, vocês não têm noção, nós da imprensa, nós que estamos fora, vocês não têm nem 20% do que é um vestiário, do que é a vida de um jogador de futebol, vocês não sabem de nada, isso é muito importante, né, porque aí a gente começa a parar de ficar cornetando, às vezes, aleatoriamente a vida de um jogador, né? Igual você faz com o Neymar, né? Não, porque o Neymar, pelo amor de Deus. Mas vamos mudar de assunto. E aí, é bom você falar isso, né? Porque... e aquele elenco do Fluminense, como você mesmo tinha falado, eu acho que o sabor da vitória foi muito maior, porque não era um elenco, justamente como você falou, não era um elenco que falava assim, não, esse elenco é ganhador já, né, Deco? Eu acho que tinha ali jogadores de alto nível que talvez não eram ainda consagrados, tirando talvez o Fred, o próprio Conca, depois que faz um ano que faz. O Mariano é um jogador que todo mundo sabia do potencial, mas não explodiu, não tinha explodido ainda como foi depois, na sequência. O próprio Gum, que teve uma carreira espetacular dentro do Fluminense, também era um jogador que às vezes olhava com algumas certas de confiança, mas que fez 3, principalmente em 2010, foi gigante, ou seja, o próprio Carlinhos, lateral esquerdo, o time ele acabava por se revelar bastante gente ali de qualidade que talvez pro público na época não era, né, de encher os olhos, não era de né? encher os olhos, mas que depois se revelaram grandes jogadores, né? Olha, eu esqueci de saudar aqui nos trabalhos técnicos lá da sede da Rádio Clipe FM. Nós temos aí o glorioso Everton Zanuso. Obrigado, Everton. E ele tá aqui me falando, gente, que o Brasil acaba de... Tá 3-3, 51 minutos. Ó, que legal. 3-3, gol do Paquetá. Se o João Paulo tivesse ido, tava 3-0 pro Brasil. Cara... Aí levou o Bento. Meu Deus do céu, ele tinha que falar disso. A gente tá tentando fazer um programa neutro com o Deco pra não chegar no assunto do Hendrick. Se chegar no assunto... Se chegar, nós estamos Aí nós estamos Acabei de falar pro Deco. Entendeu? Ô, Deco, nós temos um cara aqui que ele sonha, ele vive o Hendrick, sabe? É complicado. É irritante. Eu só defendo o rapaz, pô, que vocês batem muito nele. Vocês são muito agressivos com o menino. Muito bem. Ô, Vidal, tem alguma pergunta que você sempre quis fazer no particular pro Deco que você vai fazer ao vivo pra nós agora? Eu sempre faço. A hora que eu passo. A hora que eu tenho uma dúvida, eu já pergunto pra ele. Eu falo, mas o que você acha? E como que é assim? Eu pergunto tudo. Mas ó, a gente tava passando pela carreira, né? E aí você foi campeão por onde passou, né? Em todos os times, e em grandes times. Você era o maior jogador, por exemplo, da Euro de 2004, de uma grande seleção de Portugal. Você, numa fase lá, você foi um grande jogador do Barcelona quando o Ronaldinho deu uma oscilada. Dentro dessa carreira tão vitoriosa, assim, ganhou tudo, ou praticamente tudo. Faltou alguma coisa, assim, alguma coisa que você queria ter vivido e não viveu? Algum time que você queria ter jogado e não jogou? Algum jogador que você queria ter? Não, que eu ter vivido e não vivi, acho que não. Eu acho que teve títulos que eu, como a gente, assim, se tivesse ganho tudo aquilo que eu cheguei até a final, acho que tinha muito mais. A gente perdia Eurocopa, perdi final do Mundial. Foi doída aquela Euro. Já chegamos a não chegar no final de Champions por um detalhe ou outro. Perdi pênalti em final de Taça de Portugal. Ou seja... Podia ser campeão de Copa do Mundo, né? A gente perdeu uma semifinal de Copa que a gente foi muito superior, por exemplo, à França. Então, futebol é isso. Acho que a gente conta as vitórias, que é legal ter esse... Mas eu acho que a sorte de uma carreira vitoriosa é você também ter tido sorte de participar em elencos vitoriosos, né? Porque às vezes você pega a carreira de muito jogador que foi muito grande, mas não teve a sorte também de estar em grupos vitoriosos. Isso é difícil às vezes. Mas normalmente, é o que eu falei, eu acho que não tem nada que ficou para trás que eu sentisse assim. Talvez eu gostaria de ter jogado na Itália, que eu não joguei.
Mas eu tive que escolher, na época de sair do Barcelona, entre ir para a Itália ou ir para a Inglaterra, e eu acabei optando pela Inglaterra. Mas não sei, não ficou assim nada. Eu acho só os títulos que acabei perdendo, que eram coisas que eu Talvez uma Copa São Paulo em 97? Eu ia falar isso agora. O Vidal ganhou dele. Já ganhou. Não tinha nem pra ter jogo. O Vidal é Paulista resenha, de né, Jundiaí. Uma dúvida que eu tenho, né? Você que jogou 96 ou 97? 97. Você jogou lá no futebol português, no futebol espanhol, no futebol inglês, né? Hoje se fala muito da superioridade das ligas da Premier League, né? De ser uma liga que está acima, muito mais competitiva, com muitos clubes. Jogando, né, nesse futebol europeu e variando, jogando em outros países ali, você teve essa sensação também que lá na Inglaterra o negócio é diferente? Ou isso Se a gente for analisar agora, por exemplo, nós, Barcelona, a gente está na quartas da Champions. Tem 3 espanhóis nas quartas, né? Tem 3 espanhóis, um alemão, um francês, 2 ingleses, se não me engano, e 2 alemães, né? Acho que tá o Bayern. Bayern. Sim. Os 2 Bayern. Não, o Bayern e o Dortmund, né? Isso. Além do City, né? Mas o Arsenal, ou seja, tem 2 ingleses, né? Normalmente o Liverpool teria estar nessa conta, mas ano passado não foi. E tá jogando Então, assim, isso é relativo. Eu acho que o que acontece no geral é que é verdade que existe bastante investimento no futebol inglês, né? Ou seja, as receitas televisivas elas aumentaram muito. Tem bastante investidor, bastante dono de clube, ou seja, você não tem mais ali aqueles 4, 5 ou 6 que tinham, a capacidade financeira da maioria dos clubes aumentou, e isso faz com que o campeonato seja mais, um poder de gasto, de comprar, de contratar, acaba sendo maior. Mas ainda os clubes espanhóis continuam fortes. Muito bem, ó, a gente vai fazer o seguinte, hein? Tá no momento da gente fazer aquela pausa estratégica para os nossos patrocinadores, para você que tá no rádio e para você que tá na live. A gente continua o bate-papo por aqui, tá bom? Deixa eu falar um negócio para você. Daqui a pouco eu quero perguntas aí sobre Indaiatuba agora, né? Afinal de contas, o Deco já é considerado um patrimônio histórico da nossa cidade já, né? Que leva Indaiatuba pro mundo todo. É muito orgulho aí do indaiatubano falar, pô, eu moro em Indaiatuba, cidade de quem? Cidade do Deco, do Vidal, do Alex. Não, do Vidal não, só do Deco. Eu vou te pôr na roda assim, Vidal. E aí, quero Pablo falar Vittar também. Não. Pablo Vittar também, né? Quem que é Pablo Foi Vittar? meio Não um precisava. pouquinho fora do contexto, né? Mas tudo Também não bem. entendi. Da onde veio isso? Enfim, mas pior que ele tem razão, morava na Morada do Sol. Ah, é verdade, é verdade. Mas enfim. Trabalhou no McDonald's. Eu acho que fim de jogo lá, 3x3, tá? Brasil e Espanha. Acabou? 3, acabou, fim de jogo. Vamos pro break no rádio. E daqui a pouco a gente volta aqui na live. A gente continua. Enquanto o Diego quase morre engasgado com o salgadinho. Vai, Corinthians! Daqui a pouco a gente volta. Deu 2 pênaltis duvidosos pra Espanha. Não, aquele pênalti da Espanha lá não foi.
Vai ter o desafio da embaixadinha? Vai. Você. Tadinho. Altinho aqui, O craque do Cruzeiro. Fica tocando de cabeça pro outro assim, até cair. Ah, não. O dia só fala isso. Você toca pra ele, a bola escapa. Ele, Pô, ontem eu dei show, cara. Imagino. Eu dei show. Quase perdi meu joelho? Quase perdi meu joelho. Mas eu dei show de volta. Oba! Tamo de volta, senhoras e senhores. É o Resenha Futebol Clube. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Tudo bem com vocês? Estamos de volta. Pra você que tá no rádio pelos 88.7. Estamos com o Resenha ao vivo, diretamente dos estúdios Clip FM, Grupo City no Polo Shopping, tá? É um projeto muito bacana que vem rolando aqui de sucesso e hoje o Resenha está com tudo. Hoje estamos recebendo uma personalidade, estamos recebendo aqui Deco, cara. O Deco tá aqui com a gente, cara, o multicampeão do nosso futebol. E ele veio gentilmente aqui. Claro, porque o Vidal tá aqui, né? Porque se o Vidal não tivesse aqui, né, Valim? Eu não sei. Se o Valim ligasse. É porque a gente é legal? A gente chega lá, é porque a gente é bonito? Não. Primeiro que se o Valim não ia nem conseguir o WhatsApp dele, mas eu acho que o Valim, pelo seu convite, ele não viria nem pelo meu, nem pelo Diego. Mas o Vidal. O Vidal sabão. Ele veio pela humildade dele. É verdade. Vai fazer o programa sozinho. Vacilão. Você que enalteceu o convidado ao invés de rebaixar a gente. Feliz, verme. Aí, ó. Olha só, deixa eu só registrar uma galera que tá na nossa live. Você que tá no rádio aí, fica à vontade também, ó. O Laerte já tá com a gente, Cristiane, Deco. Arena Deco tá demais. Vai ter campeonato lá? Ele tá perguntando aqui, ó. Vai ter ter. campeonato Só lá no pontuou final errado de a leitura semana? ali, mas era uma pergunta. Conta pra gente. O Laerte tá Parece aqui, ó. criança aprendendo a ler, né? Almir Rezende, beleza? Almir, tudo bem? Quem é Zóio? Eu não conheço. Quem é o Zóio? Evandro Zóio tá aqui, ó. Alô, Mormai, queremos você. Chamou tá nós aqui. de mundiças. É. Olha lá, seus mundiças. Pega Que mais? intimidade aí já viu, né? Regis Malaquias tá aqui. Região de Salto. Pai Bola, Deco, fazendo perguntas aqui sobre SAFs. É interessante, até a gente não precisa segmentar a pergunta pro Deco, mas eu acho até interessante porque é uma coisa que tá muito evidente, né? Todos os times estão virando SAFs e isso é uma coisa boa pro futebol. A gente tem visto e tá salvando times às vezes, né, à beira da falência. Como é que ele vê isso, né? Como é que ele, como um gestor, também fala é positivo, quando dá, é legal o time virar SAF? Qual que é a visão do Deco? Fica à vontade aí, Deco. Então, eu acho que depende da situação, né, de cada clube. Eu acho que na final a possibilidade da SAF ela só te traz uma gestão mais profissional e mais equilibrada. Tem clubes que talvez não precisam, porque teriam ter uma situação financeira mais estável e uma gestão já de algum tempo mais equilibrada. Talvez a SAF é uma forma que abre para clubes que estão em situações complicadas, né, trazer outro tipo de investidor e conseguir talvez se manter e se refazer como clube, né? Eu acho que depende muito da situação de cada um. Até não quero colocar o Deco em maus lençóis aqui jamais, mas é importante estar nesse assunto porque a gente vê vários times do nosso país, aqui Inclusive no o Brasil. Corinthians. Você ficou sabendo? Virou uma safadeza. A gente vê vários clubes do nosso país aqui Aquela bosta. passando, mas do nada. Assim, de Tá- Sei que graça. começou com a Tá agressão alto gratuita. nível o programa. Parei. O programa tá alto nível, Precisava. você baixou de uma maneira. Parecia o velho fanático aqui de São Paulo. precisava. Eu achei que o velho fanático estava aqui. É. Ah, Valim, me poupe. Olha só, Deco, a gente vê vários clubes brasileiros passando diversas dificuldades e tendo que fazer das tripas o coração para pagar, para não sei o quê. Mas existem alguns times também que tá conseguindo sair dessa pindaíba aí. A gente tem um exemplo que eu não sei, para quem tá mais por dentro pode falar que é o Flamengo, mas assim, tem algum clube no Brasil que já lá fora vocês falam, ó, esse clube aí tá fazendo direitinho, algum clube do Paraná, algum clube do Rio de Janeiro, ou De próprio, Santos. do próprio do estado de São Paulo. Na cidade Tem de São algum Paulo. clube Tanto a Portuguesa Santista tá fazendo Tem algum clube, Deco, que aqui no Brasil tá fazendo a lição de casa direitinho? Cara, ou você assim, não pode falar também? É melhor Eu nem... é difícil eu falar sem estar Sem acompanhar, no dia a dia, ou pelo menos ter uma noção de números, de como é. Mas olhando assim de fora, sem uma análise mais profunda, tem como clubes como Atlético Paranaense, você tem casos do Flamengo, teve uma estabilidade política e permitiu o clube se reestruturar.
Você tem o próprio caso do Palmeiras, que também tem se você analisar a gestão dos últimos anos, é uma gestão equilibrada. Pô, dificilmente você vê o Palmeiras fazendo alguma loucura sem poder fazer, ou seja, investiu muito na base, que é um dos segredos que foi do Palmeiras nos últimos anos. O Fluminense tem vindo fazendo um trabalho bom também, porque competindo, mesmo com orçamentos inferiores. Depois você tem os que estão em dificuldade, mas que estão tentando fazer o trabalho de casa. O próprio São Paulo, acho que está tentando se reestruturar. O Corinthians ainda batendo cabeça, mas tentando. Botafogo com uma SAF, né? Vamos ver o Vasco, ou seja, no Rio. Mas tem clubes que a gente olha assim, de alguma forma você vê uma estruturação, ou pelo menos uma estabilidade, né, maior. Então você olha o caso do Palmeiras, caso do próprio Atlético Paranaense, são clubes que para mim são um pouquinho um exemplo nisso, e o Flamengo também, por isso talvez os resultados às vezes não acontecem à toa, né? Eu vejo até clubes que talvez não são tão assim evidentes, como o Palmeiras, com o Flamengo, até o São Paulo chegando agora, mas tem clubes também como o Red Bull, como o Fortaleza e o Cuiabá, né? Sim, Fortaleza. Mas o tamanho deles, o trabalho que o Ceará tá melhor que esse outro que você citou aí. Mais estruturado. Tá É mesmo? Por isso que tá na primeira divisão. Você lembra porque o Deco falou que torce pro Fluminense? Aí você entende por que eu torço pro Ceará. Entendeu? Porque jogou lá. Ué. É por isso que eu torço pro 12 de junho do Foguete aqui de Datuba. Ô Deco, só pra registrar aqui, desde que o Vidal foi contratado pelo Resenha, entre aspas, ele nunca, jamais, em tempo algum, ele falou o nome... Não tive oportunidade. De Fortaleza. Acabou escapando um dia depois... É o time do Rogério Ceni. Ó, tem uma pergunta aqui na nossa live, que é do Laerte. O Laerte, que também é envolvido com o nosso futebol amador e tudo mais, né? E ele pergunta assim, como é que é você voltar para Barcelona e ser hoje diretor de esporte, diretor de futebol, um dos maiores clubes do mundo e um dos maiores clubes do qual você passou também. Como é que esse sentimento... Você se sente mais pressionado como diretor do que como jogador? Como é que é isso, Deco? Laerte é o Laerte, tá? Né? Não, como diretor é óbvio que a responsabilidade é maior. Jogando, primeiro que a gente quando joga como é que eu diria, a gente tem os nossos desafios e os sonhos e uma série de frustrações, mas ela acaba sendo uma coisa mais individual, né? Você não se sente responsável, óbvio, quando você falha um jogo, um gol, perde, enfim, você frustra o teu time também por aquilo que você individualmente não consegue aportar. Numa gestão ela é completamente diferente. Eu tenho uma série de responsabilidades e às vezes você também alguma certa impotência, porque você pode fazer tudo bem feito, mas depois o campo, o resultado não controla, né? A gente não tem esse controle, mas de alguma forma quando se faz as coisas bem feitas a chance sempre aumenta, né? O futebol não é uma coisa incerta como as pessoas pensam. Acho que é verdade que você pode, talvez é o único esporte do mundo onde você pode ser o melhor e perder. Eu acho que qualquer outro esporte, não sei. Um amigo meu já me falou isso, que é o único esporte onde você acaba o jogo falando que você foi melhor e perdeu. Mas se você fizer as coisas direitas e bem feitas, na maioria das vezes a chance de ganhar ela aumenta. E é isso, acho que a minha responsabilidade dentro do clube é fazer o meu trabalho, ajudar na questão do dia a dia, formar plantel, tentar se adaptar às dificuldades e às necessidades, mas sempre tentando também fazer uma coisa que é não só o presente, mas também pensando no futuro, que é o clube, que eu vou estar lá não sei por quanto tempo, mas a minha obrigação é tentar fazer aquilo que me compete, pensando no bem do clube para os próximos anos, seja quem vier, sou eu, se é outro, quem for. Caramba, que demais. Dá para falar que a gestão de um diretor é quase igual a de técnico, o Deco? Também aquele negócio de cai, se não for bom, sai, ou não? Não, acho que ela é um pouco mais estável. Não, mas ela talvez tenha alguma estabilidade maior. Óbvio que a de treinador ela é muito mais instável, porque ele está no foco, né? Ou seja, o foco é muito mais o treinador.
o treinador, por natureza, ele acaba sendo sempre mais imediatista, até porque ele é o primeiro a ter problemas se não ganhar, ou seja, a cobrança acaba vindo mais. E a nossa função é entender esse equilíbrio, né? Quando você contrata um jogador, você não assina um ano de contrato, a maioria dos contratos eles são longos, ou seja, você está hipotecando de alguma forma o futuro do clube, né, nas decisões. Então esse equilíbrio que eu acho que é o segredo do trabalho, entender as necessidades do treinador, mas também entender as necessidades do clube, o que o clube pode fazer e como pode fazer. Eu acho que essa linha aí que é a linha mais de algum certo, não um conflito, porque eu acho que mas a do diretor ela é diferente da do treinador. O treinador para mim está num foco mais imediato, né? Óbvio que se você não fizer um trabalho bem feito, não fizer uma gestão bem feita, no final ela também vai acabar sobrando para quem está na direção. Bora. Ô Deco, você e o Ronaldinho Gaúcho, vocês fizeram uma dupla de meio campo ali memorável dentro do Barcelona. E aí troca o treinador e vocês saem do Barcelona, né? Pouco tempo depois. O Real Madrid, ele parece que tem sempre uma cartinha na manga, né? Então, o Casimiro vai ganhando uma certa idade, aí tem o Tchouaméni e tinha alguns jogadores reservas. O Marcelo, ele vai ganhando uma certa idade, já tem o Mendy e o Camavinga, que é deslocado para a esquerda. Tem sempre alguém chegando ali no Real Madrid e as pessoas elogiam muito o Real Madrid justamente por causa desse planejamento futuro, né? Essa reposição, né? Não espera o jogador acabar para depois trocar, repor. O Barcelona fez isso com vocês. O Barcelona, eles liberaram vocês e trouxeram outros jogadores. Já estavam, né? Isso. E foram muito criticados nessa época, né? Principalmente pelos fãs que não acompanhavam tão de perto. Pô, como que sai o Deco e que sai o Ronaldinho Gaúcho? Isso não podia ter acontecido. E aí depois, o Barcelona, ele muda um pouquinho a postura, pelo menos aparentemente. Ele segura um pouco mais os seus ídolos, né? Que foi o caso do Busquets, do Jordi Alba, do Messi, do Piqué, e aí também foi criticado pelo outro lado, né, que, segurou demais esses caras, e aí tomou 8 do Bayern, e aí aconteceram algumas coisas. Agora que você tá do outro lado, qual que é o que você entende que é o certo? É fazer o que o Real Madrid faz, de ter sempre uma carta na manga e, cara, você é ídolo, você tem história aqui, mas respeitosamente é hora de dar tchau, ou fazer como o Barcelona fez nesse tempo atrás, de, quando o cara quiser sair, ele sai porque ele tem uma história aqui dentro. Não é tão simples assim, não é, né? Primeiro que... Nem um lado nem o outro. Nem um lado nem o outro. Acho que todas as saídas de ídolos, de times grandes, times históricos, elas sempre não são fáceis. Ou seja, você fazer uma geração de gente que ganhou e que triunfou não é um processo simples. Isso depende muito da imprensa que você tem, depende muito da forma como você atua. Talvez o Barcelona não fez uma transição melhor nos últimos anos, nessa época, né? Talvez você poderia ter contratado jogadores jovens, ter feito um trabalho maior, mas agora tem sido feito. A gente, na verdade, sim. O Barcelona se reestruturou, também tem uma outra, uma vantagem, que é um clube que forma muito, né? Tem sempre jogadores jovens lá, né? Jovem. Então acho que é tudo um equilíbrio, não tem uma varinha mágica, uma receitinha de bolo, receita, né? de bolo, vamos fazer isso que isso funciona. Acho que primeiro tem que entender o clube onde você está e talvez tentar fazer essa transição de um jeito respeitoso, né, que precisa ser. Mas nem sempre é fácil, né? Sim, porque eu imagino que quando você lida com jogadores desse nível, no nosso caso na época, a gente era cobrado por não ganhar, mas na dimensão que a gente foi elogiado por ganhar, ou seja, quando você é ídolo, isso também acostumaram mal a torcida, vem na mesma proporção. Mas por sorte o Barcelona tinha um Messi já crescendo e você já tinha o Iniesta e Xavi consolidados, né, principalmente o Iniesta, ou seja, o time era muito bom. Então assim, no fundo saiu 2 jogadores importantes, mas que já tinham uma série de outros que estavam consolidados. Eu acho que esse é o segredo, sim. Se você consegue ter essa capacidade dessa transição ser imediata, mas ela também leva seu tempo, né? Também não é fácil achar jogadores que vão esperar 2, 3 anos para jogar, ou que vão achar, ou seja, é um processo que às vezes fazem bem, e historicamente também no Real Madrid nem sempre se fez bem, ou seja, em alguns momentos sim, outros não, mas eu acho que não tem uma receita. Né? Mas um exemplo de como essa transição é importante é o próprio Messi, né? Porque eu acredito que muito dele ter evoluído tanto foi eu ter tido a oportunidade de jogar com a sua geração, lá dentro do Barcelona. Todo jogador jovem precisa desse contato, fundamental, né? Você ter
Mesclar, né? Quando você treina nesse nível você evolui. Você está treinando com jogadores desse nível, a exigência é maior, a competitividade num plantel é fundamental. Eu sempre falo isso, a gente agora tem casos de jogadores jovens, mas um Lamin, por exemplo, está competindo com o Ferran Torres, com o Rafinha, isso exige ele muito mais, ou seja, não está sozinho. Você pegar um menino que tem lá, o Paulo Barça, que é um zagueiro de 17 anos, jogar com Condé, com Araújo, ter que ganhar a posição desses caras, ou seja, isso tudo é que te exige, que te faz ser maior, que você faz você ser melhor. E o Messi teve essa competitividade no início da carreira dele num time de alto nível, né? Então isso faz você evoluir, faz você melhorar. É obrigado, né? É normal. Olha só, a gente tá chegando perto do final do nosso programa, porém no rádio, de repente, a gente pode entregar, não sei como é que tá o tempo do Deco, mas ele, obviamente, ele tá livre para ir para os compromissos dele, mas a gente pode até... E a gente continua? A gente pode continuar aqui na nossa O live. Deco vai sair, a gente continua. Aí cai geral, né, velho? Aí não A dá. gente quem? Só nós aqui. Aí não vai, né, velho? Cai mais da metade. Mas eu tenho duas perguntinhas pra O ele. Deco foi no banheiro, porque o pessoal... Eu tinha umas 18 ainda. Primeiro é em relação a Indaiatuba, sobre a cidade, você que tem negócios aqui, inclusive a Arena Deco Beach, que leva o seu nome, é nossa parceira aqui do Resenha Futebol Clube. A gente é muito, muito, muito feliz em ter também. Aí ele pega e fala assim, né? Quem aprovou isso? Meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus, Deco, não faz Ele nem sabia que era parceiro. Meu Deus, e agora perdeu? Mas eu quero perguntar, porque, cara, você tá no mundo, você tá lá na Espanha, vive, né, a vida... como é que é Indaiatuba pra você? É uma cidade que você vai estar sempre enraizando as suas coisas, você sempre fala pros seus amigos, você deve ter poucos amigos importantes, né, Valim? Ele deve, né, os amigos O conhecidos... network deve ser limitadinho, né? Imagina os grupos de WhatsApp que ele tá. Então, eu queria saber como é que... Ronaldo, Messi... Quando eles perguntam pra você, tipo, chega um Messi da vida, um Eto'o, e fala, por que você mora? Ele vai dar O Messi veio aqui, né? O Messi e o Ronaldinho já vieram aqui. Já vieram, é O verdade. dia que o Ronaldinho Eu vi o gol de passei falta mal, que do- ele passou perto de mim. Ronaldinho Gaúcho. Eu quase desmaiei. E Indaiatuba é um lugar, e você escolheu mesmo pra enraizar, Deco, é isso mesmo? Cara, assim, eu vim pra cá, na verdade, com 2 anos de idade, né? Fui morar na Vila Mercedes, meu pai trabalhava... Esse bairro, pelo amor de Deus. É o Ô, famoso- bairro Vila. que tem jogador, velho. Bairro de... Aquilo tem jogador, hein? Se você A soltar... pracinha, o segredo da Vila praça, Mercedes é a pracinha. pracinha, né? Se você anunciar, Eu vou lá começa a jogar ficar agora, um velho. monte aqui na live, aqui, tudo da Vila Mercedes, velho. E aí eu morei aqui, depois a gente foi morar em Campinas, eu fui pro Guarani, depois voltei a jogar salão aqui no Tejusa, enfim. Minha vida sempre foi enraizada aqui com os meus amigos, minha família. Depois nada, é o que eu falei, Indaiatuba é minha cidade, onde eu me sinto bem, onde eu tenho os meus amigos, onde eu tenho minha família, onde eu fui fazendo investimentos, porque também sempre acreditei que a cidade tinha um potencial grande de crescimento, mas também porque é minha cidade, né? Então naturalmente a gente... Mas como eu falei, Indaiatuba, eu não escondo pra ninguém de onde sou, ou seja, quando me perguntam eu falo, eu sou de Indaiatuba. Sempre foi assim, nunca mudei. Legal. Então pra mim, não, Indaiatuba é o que eu te falei, é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto feliz e minhas raízes vão ser aqui sempre. Fala, Vidalzeira. Tá encerrando? A hora que você quiser, Vidal. Na hora que encerrar eu conto a história. Na hora tem que história encerrar, secreta? Pra Vidal. encerrar eu conto a história. Você é demais, hein, Vidal? Sabe o que eu tava pensando aqui, né? Eu tava pensando assim, o povo fica às vezes levantando debate, né? Quem que é melhor? É. O Cristiano Ronaldo ou o Messi? O cara jogou com os dois, né? Na seleção, no Barça, né? Seleção de Portugal. Jogou com os três, Essa né? era a minha cereja do bolo. Aí, O Diego acabou não, de mas falar, o ele mais preparou pra mágico fazer essa é o piada. Gaúcho, jogou também. Aí eu fico pensando, nossa, quem que faltou, né? Quem que... Não, mas o de maior repente- debate que a gente tem é Messi e Cristiano Ronaldo. Quem é melhor? É. Eles são diferentes. Opinião de alguém que jogou com os dois, né? Mas, Cara, é que, não sei assim... mas surge o Deco Esporte Clube lá e você... Se você fosse escolher o time, você tinha um ou outro. Na verdade é que são os dois, é que quando eu Tem eu nada a falo, ver, né? são diferentes mesmo, porque tanto o Cristiano tem no início do Cristiano, o Cristiano era muito driblador, né? Do lado Mudou do campo. completamente, né? Ele mudou completamente o jogo dele. Ele Ficou virou chato de ver ele jogar. Uma máquina de fazer gol, ou seja, o cara não se preocupava com mais nada, a não sei fazer gol. O Messi sempre foi aquela coisa simples, parece que não estava com nada com ele no campo, daqui a pouco na bola arranca e
E são completamente diferentes. Se você pegar realmente os gols do Cristiano, são completamente diferentes os gols do Messi. Uma bola entrada da área, tipo, o Cristiano dá uma pancada no gol, afunda o goleiro. O Messi tirava do goleiro, só tinha aquele espaço para colocar, ele colocava ali. Então, comparar isso é difícil, assim, na minha opinião, porque você pode comparar Ronaldo e Cristiano Ronaldo, um exemplo, né? Porque você fala, puta, dois animais físicos, duas coisas do... No Messi, pra mim, você pode comparar com Maradona, com esse tipo de jogador. Sim, legal. E o gaúcho é fora do contexto um pouco geral, porque o gaúcho... Ele é acima dos dois pra você? Tecnicamente falando, ali, 2005, 2006. Tecnicamente, eu ia falar isso, tecnicamente. Porque ele Habilidade, fazia coisas né? diferentes que os outros não faziam. Agora, efetivo, os outros foram muito mais pelos números, né? Por uma série de coisas. Tanto Mas- tempo que isso. duraram, né? É isso. Mas o Ronaldo durou muito tempo também, porque o Ronaldo jogou muito no Milan depois, jogou muito no Paris, depois jogou muito no Atlético, ou seja, veio aqui no Brasil, ganhou Libertadores com o Atlético. Só que é quando ele queria, né? Eu tinha uma última pergunta que eu ia jogar o Deco contra você bonito, mas não Contra vai dar mim, tempo. não fala. Não vai dar O Valinho tempo. veio com... Não, porque cara. esse babaca fala muito do Neymar, me irrita muito que ele fala. Ô, Valinho, eu gosto de você, viu? Deixa eu falar uma coisa, Deco. A gente realmente tá chegando aqui na reta final do nosso programa. Só que antes de ir embora, mais uma, deixa eu atrasar um pouquinho só, Tom, não tem problema, o flash clip aí. Tem algum nome que você, eu sei que é difícil, mas se você pode falar aí alguma promessa que tá vindo lá no Barcelona, algum nome que, ó, vocês aqui do Resenha, daqui um tempinho vocês vão falar desse. Pode cravar aí, ou um nome só. Cara. Você pode soltar esse spoiler pra gente aí, Deco? Não, na verdade já tem alguns meninos lá que já estão com a gente, já vão se consolidando, né? O próprio Lamine, que jogou hoje Nossa, ele joga na seleção com 16 anos. Um zagueiro que é um menino que chama Paulo Barsi, que estreou, já leva uns 5, 6 jogos até jogando titular, com 17. Meu Deus. Eu acho que esses dois têm se destacado bastante, assim, porque é uma coisa muito novo, né? Muito precoce. Mas tem outros que também estão No forno. Tem outros mais que tão menino lá. no forno. Mas esse Lamine foi engraçado. Hoje o que eu mais ia à tarde era assim, quem é esse Lamine? Todo mundo postando isso assim, ó. Todo mundo tá maluco por esse menino. Mano, 16 Ele jogou anos, muito, ele velho. jogou muito. Ah, mas o Não, Endrick ele, é bem ele, melhor. ele O costurou Endrick- todo mundo ali, cara. Ele é muito habilidoso. O Endrick é pela muito direita, melhor, mais habilidoso. Pelo amor de Deus. Gente, Tá me vambora! provocando. Olha, eu quero agradecer nosso recorde na live aqui. Obrigado por todos aí. Realmente não dá mais tempo. Manuel Messias, fica pra amanhã, não fica bravo, meu velho. Nós estamos com o Deco aqui, E meu baita querido. coincidência, bem no dia que o Deco veio, bateu o recorde, né? Ai, Olha que honra. Fala pro Deco, né? Viu? Baita Que honra. coincidência. Deco, obrigado de verdade mais uma vez por você ter vindo. Resenha tá aí. Em breve estaremos aí, quem sabe, num Bernabéu lá, hein? Amanhã transmitindo o jogo. Amanhã, gente, amanhã tem a primeira transmissão do Resenha Futebol Clube das semifinais do Campeonato Paulista entre Santos e Red Bull Bragantino, com narração de quem, Valim? Luiz Cláudio de Paula. Narração do Luiz Cláudio de Paula, que é o narrador oficial da Energia 97, da Gold TV, de vários. Hoje narrou, né, a seleção brasileira pela Energia 97, vai estar aqui com a gente. Esperamos vocês. A jornada vai começar às 19 horas, certo, gente? Certo. Acabei de Vidal, descobrir. em ponto, né, Vidal? Certo. Diego, 7-5 pro fala Diego. nada. No tempo dele. Ai, Deco, obrigado, viu, de verdade. Nada, obrigado a vocês. Desejo sorte aí pra vocês no programa. Logo tô De volta. Ô, Deco, só Com mais queria, vezes. só queria pedir uma última coisa. Fala aí, por favor, no microfone. O Valim chuta muito forte. Só pra eu Ai, salvar cara, esse vambora, áudio. gente! Valeu! Vai, Tomzinho! Manda o som aí. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Tamo junto.